Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu trago um convidado muito especial para o nosso workshop, para falar bastante aqui sobre estratégias de negociação. É o Gabriel Villarreal, um palestrante que já fez diversos eventos conosco. Ele é empresário, ele vai trazer aqui para nós uma visão bem importante sobre como negociar. Gabriel, muito obrigado pela sua presença e vamos lá. Vamos lá, vamos começar, como sempre, como todo bom começo, primeiramente. Boa noite a todo mundo, boa noite a você que está vindo aqui prestigiar a gente nessa noite. Espero que você tenha um momento super agradável com a gente. E eu queria me apresentar, eu já vou me apresentar colocando na tela a minha apresentação, porque a gente começa pelo começo, e o melhor começo é quem eu sou, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre negociações de resultado. E por que eu quero falar de negociação? Por que eu gosto desse assunto? E eu tenho que falar justamente quem eu sou, né? Eu sempre conto a história de como eu escolhi minha profissão. Aos 8 anos de idade, eu decidi que eu queria ser advogado. É uma coisa meio maluca, né? Imagina uma criança de 8 anos que decide que quer ser advogado. Eu acho que eu nunca conheci uma criança dessa idade que tivesse esse foco tão grande na advocacia. Eu cresci, estudei, me formei, e aos 25 anos eu abri o meu próprio escritório de advocacia, que eu já tenho até hoje. São 15 anos à frente de uma banca, e uma coisa que sempre me apaixonou em toda a minha vida, e era algo que eu gostava muito na profissão de advogado, era a estratégia. Eu sempre gostei de lidar com estratégia. Sempre adorei isso, por isso sempre fui muito vinculado ao processo, trabalhei em grandes litígios e sempre gostei muito de trabalhar em litígios altamente estressados, que tivessem poucas chances de êxito. Isso me levou, num primeiro momento, a ser muito focado em técnica de debate, de discussão, porém, com o passar do tempo, eu vi como era importante, então, a gente ter técnicas relativas à negociação. E eu sempre gostei muito dessa parte de psicologia. Eu gostava de entender o ser humano. Acho que é por isso que eu queria ser tanto advogado. Eu queria entender como o ser humano pensa, por que o ser humano age como age. E eu sempre via nos meus relacionamentos pessoais, meu ciclo de amizade, na minha família, de repente eu via uma certa atitude e eu ficava me perguntando por que aquela atitude foi tomada desse jeito, se às vezes não era nem a melhor atitude para a pessoa. E aí eu comecei a estudar sobre isso e eu fui implementando nas minhas técnicas de negociação alguns princípios de psicologia comportamental e eu comecei a colocar isso a teste. E fui testando, e hoje eu tenho certeza de que são ferramentas que auxiliam muito numa negociação, porque auxiliam, inclusive, a fechar acordos com pessoas que não querem fechar acordos. Imagina só, então, no processo de vendas. E aí eu quero trazer uma introdução para vocês, então. Por quê? Antes de mais nada, antes de falar de negociação, a gente precisa fazer uma pergunta. Nós somos bons negociadores? É importante a gente refletir sobre isso. A gente sempre se considera um ótimo negociador. Você se considera um ótimo negociador? Você que todo dia está à frente de negócio, de intermediação, está ali na mesa, porque vocês são profissionais que estão na mesa, na linha de frente da negociação, tomando a rédea das negociações, você se considera um bom negociador? E aí, cada um tem a sua resposta. Mas eu queria começar sugerindo para vocês alguns exercícios, né? E o primeiro exercício, né, vai ser sobre o que é ser um bom negociador. Porque ser um bom negociador significa fazer bem aquilo que é uma negociação. Se a gente não tiver claro o conceito de negociação, a gente vai se perder naquilo que é um bom resultado ou um mau resultado. E negociação nada mais é do que uma forma de chegar a determinado objetivo, através de acordos. A gente celebra acordos para atingir objetivos. Esse é o fundamento da negociação. O grande problema é, a gente tem duas partes que procuram objetivos distintos e que querem alcançar total ou parcialmente esses objetivos através de um acordo. Para que tenha disponibilidade do acordo, tem que surgir esse interesse comum. E aí eu faço a pergunta sobre racionalidade. Na hora de negociar, as pessoas são 100% racionais? Você é sempre racional quando você está negociando com alguém? Seja negociando algo próprio, seja intermediando a negociação alheia. Quando as pessoas estão na mesa, você reconhece todas as decisões como fruto de um pensamento racional? E essa era a pergunta que eu me fazia. Qual a origem dessa pergunta? Olha só que interessante. Certa vez, eu recebi uma proposta
de uma pessoa. Não vem ao caso o contexto dessa proposta. E eu olhei essa proposta e falei, mas esta proposta não é boa para ela. E se esta proposta não é boa para ela, por que ela está me fazendo essa proposta? E eu ficava curioso, porque eu tinha uma premissa racional muito clara na minha cabeça. A premissa racional é, ninguém faz mal a si mesmo. Acho que todos nós concordamos com isso, né? Uma vez eu falo, não, Gabriel, tem a pessoa, por exemplo, que ela é masoquista. Então, ela não está fazendo um mal. A percepção dela com relação àquilo que para você é um mal, para ela é algo bom. Agora, racionalmente, ninguém faz mal a si mesmo. Você não procura o seu próprio mal. Você não procura se causar algo que você considera que seja um dano. Aí uma vez me falam, Gabriel, mas e o suicida? Bom, o suicida, ele também não procura um mal para ele. Ele entende que aquele ato, na verdade, é uma forma de redenção. Aquilo para ele é uma solução, não necessariamente um problema. E eu fiquei debatendo justamente isso durante muito tempo. Ninguém racionalmente faz mal a si mesmo. E de repente eu recebi uma proposta de uma pessoa que estava querendo fazer mal a si mesma. E eu comecei a pensar sobre isso e falei assim, bom, então, se racionalmente ninguém faz mal a si mesmo, pode ser que por algum aspecto emocional a pessoa seja capaz de então fazer mal a si mesma. E dali que começou a premissa de começar a avaliar comportamentos não só emocionais, como comportamentos irracionais que se envolvem na tomada de decisão. E aí eu respondo, a negociação é uma forma puramente racional de se chegar a acordos? Eu entendo que não. Eu entendo que por mais que a gente acredite que tudo que a gente faz tem um lastro de racionalidade e de um uso de uma inteligência cartesiana, na verdade, grande parte das decisões que a gente toma com base em predeterminações sociais, de costume, de hábito, de influência, e não necessariamente porque a gente pensa naquilo. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente julga algo como errado quando a gente está de fora do problema e quando a gente está de dentro do problema, a ótica muda. Muitas vezes, acho que é o que acontece muito quando o nosso amigo está numa depressão, a gente diz para ele, tem a solução exata de como ele sair de uma depressão. Mas quando a gente está numa depressão, aquela saída que dão para a gente, que é exatamente a mesma, não faz sentido. Então eu queria abordar alguns aspectos irracionais que impactam demais na arte da negociação. E para isso, eu quero então começar com os exercícios dois exercícios rápidos sobre a sua racionalidade na hora de fazer algum tipo de negócio. E o primeiro exercício eu chamo de a compra com desconto, né? Então veja bem a situação. Você, de repente, decidiu que queria comprar um relógio. E aí você vai até uma loja de relógios e o rapaz que te atende na loja te mostra o relógio que você gostou e aquele relógio ele diz, olha, este relógio custa R$500. Você olha o relógio e você diz, ok, R$500, estou disposto a levar. E de repente esse rapaz te chama de canto, ele olha e fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O dono da loja me demitiu injustamente, é meu último dia trabalhando aqui na loja, então eu vou te dar uma dica. Tem uma loja que vende exatamente o mesmo relógio por R$400 e fica a 4 quadras daqui. Você pode ir a pé. A pergunta que eu vou te fazer então, e você responde aí, se quiser mandar a resposta também, fica à vontade, você compra o relógio por 500 ou diante dessa nova informação, você busca o relógio por 400? Guarde a sua resposta. E agora vamos fazer o mesmo exercício sob uma outra ótica. Qual que é a ótica? Agora você quer comprar uma Mercedes. Você vai até a loja Mercedes. Você gosta da Mercedes e o vendedor te fala assim, esta Mercedes custa R$200 mil. E você diz, nossa, eu esperava gastar R$200 mil. Esse é o preço que eu queria comprar minha Mercedes, esta Mercedes que eu gosto. Você fala para ele, negócio fechado. E o rapaz da concessionária, ele te chama de canto, olha para você e diz assim, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é meu último dia aqui. Eu fui demitido injustamente pelo dono da concessionária. Estou muito bravo com ele. Então, eu vou te dar uma dica. Ó. Tem uma outra concessionária, a 4 quadras daqui, que vai te vender esse carro por R$199.900.
Você tinha o carro por R$200 mil e agora você tem uma informação nova, que você pode comprar esse carro não mais por R$200 mil, mas sim por R$199.900. A minha pergunta para você é, você compra na outra concessionária ou você se mantém nessa? Essa é a minha pergunta do primeiro exercício. Grande parte das pessoas, e não vou aqui como não tenho como ter uma interação com todo mundo, né? Grande parte das pessoas me diz o seguinte, Gabriel, no exercício número 1, eu iria para outra loja, de 500 para 400. No exercício número 2, de 200 mil para 199.900, não vale a pena. Vocês concordam que não vale a pena? Quando a gente vai fazer esse raciocínio sobre valer a pena ou não, o que a gente mede? Nossa, no primeiro exemplo, eu tenho 20% de desconto numa outra loja. No segundo exemplo, eu tenho 0,005% de desconto. Vale a pena o esforço? Então, a nossa racionalidade nos leva a dizer o seguinte, com relação ao relógio, vale a pena ir para outra loja. Com relação à Mercedes, ao carro que eu quero comprar, não vale a pena mudar de loja. E a gente vai dormir tranquilo, entendendo que as nossas decisões foram pautadas numa racionalidade perfeita. Mas nem tanto. Porque se a gente for pegar o verdadeiro significado das duas negociações, o que a gente vai ver é o seguinte, há uma pergunta oculta nos dois casos, que é exatamente a mesma pergunta. E essa pergunta é, você aceita andar 4 quadras por R$100? Essa é a pergunta. O prêmio pelo seu deslocamento ao outro estabelecimento é de R$100. E esse é o mesmo prêmio na compra do relógio de 500 por 400 ou na compra da Mercedes por 200 mil, de 200 mil por 199.900. Mas a nossa racionalidade automática não consegue enxergar isso. Ela vai numa dimensão de valor proporcional ao preço e não proporcional ao esforço. Em ambas as negociações, a gente está tendo o mesmo prêmio contra o mesmo esforço, mas, curiosamente, estamos tomando decisões diferentes. É uma base para a gente começar a questionar a nossa racionalidade. Você tomou decisões diferentes? Se tomou, manda um joinha, manda algum comentário que a gente vai acompanhando por aqui. Mas olha só que interessante, é a mesma pergunta. 4 quadras por R$100. No caso do relógio, sim. No caso do carro, não. Esse é o padrão de resposta que a gente tem. Bom, para mais um exercício, para a gente continuar avaliando decisões racionais ou não, esse eu chamo de exercício da rifa. O exercício da rifa já é um exercício conhecido e imagine que eu estou organizando uma rifa. E essa rifa tem 100 números. Vamos sortear algo da moda, o novo iPhone 47, algo do tipo. E para esse sorteio, o prêmio é o novo iPhone 47. E você é apaixonado por um iPhone 47, eu digo para você, olha, eu tenho aqui a rifa é composta de 100 números, cada número custa R$100. E você me diz, ok, Gabriel, quero um número. E eu te vendo esse número. Enquanto você vai embora com o número, você me pergunta assim, Gabriel, espera só um minuto. Quantas pessoas já compraram os outros números? E eu te digo, eu não vou vender os outros. Eu vou ficar para mim os outros 99. Minha pergunta é, você devolve esse número? Sabendo que eu tenho 99% dos outros números? Minha pergunta é, você acha justo participar de uma rifa onde eu tenho 99% dos números e você apenas um? E normalmente, quando eu trago essa nova informação, e tudo uma questão de informação, uma mesa de negociação, nada mais é do que um ambiente de troca de informações, quando eu trago essa nova informação para você, você diz assim, ah, não, peraí, eu comprei a rifa para participar do sorteio, mas se você vai ter as outras 99, eu não quero participar. E você me devolve a rifa. É o que a maior parte das pessoas faz. Você faz isso, manda um joinha para a gente, manda um comentário. Mas olha só que interessante. De novo, a gente está criando respostas complexas para perguntas simples. Porque, veja bem, a única coisa que muda quando eu te falo que eu vou ter as 99, os outros 99 tickets da rifa é
a previsibilidade que você tem de eu ganhar comparado com a previsibilidade que você tem de ganhar. E a tua escala de valor vai ser o seguinte, pô, esse cara tem 99 vezes mais chance de ganhar do que eu, então eu estou numa disputa extremamente desigual. Mas se você parar para pensar, de fato, racionalmente, não com essa irracionalidade racional que a gente trabalha, você tem uma chance em 100 de ganhar, independentemente de quem compre as outras 99. Se eu mantiver as outras 99 comigo ou distribuir para 99 outras pessoas, as suas chances de ganho são exatamente as mesmas. Agora, se você com o seu ticket tem 1% de chances de ganho, quando eu distribuo para os outros 99, e aí eu te digo, imagina que eu respondo e digo, não, esses 99 tickets vou vender para 99 pessoas diferentes, e isso te deixa em paz. Por que quando eu te digo que os 99 são meus, você me devolve o ticket? Porque, de novo, você está estabelecendo uma valoração racional de um atributo que não tem a ver com a pergunta real do exercício. Quando você imagina 99 pessoas, cada uma com um ticket, você diz, eu estou em pé de igualdade com todo mundo, e é uma questão que depende, então, agora de sorte e probabilidades. Quando você pensa, poxa, o Gabriel tem 99% dos tickets, eu estou numa extrema desigualdade, então eu já sei que ele que vai ganhar e não eu. Nos dois casos, porém, a sua chance de êxito, sua chance de ganhar é exatamente a mesma. E, mais uma vez, a gente toma decisões diferentes em cenários idênticos. Por quê? Porque fazemos a pergunta errada. Porque fazemos a pergunta de quem eu espero que ganhe, e não necessariamente a pergunta correta, que é quais as probabilidades que eu tenho de ganho. Concordam? Então vamos em frente, porque isso aqui é para a gente desconstruir a noção de que todas nossas decisões são extremamente racionais e coerentes, porque elas não são, mas a gente tende a achar que são. Então, vamos lá. O que eu digo aqui? Tendemos a achar que nossos comportamentos são puramente racionais. Só que eles vêm de bases não racionais também. Você toma decisões que têm a ver com tua experiência de vida, tua origem, teus traumas, teus medos, tuas inseguranças, ou tua segurança, tuas experiências positivas. Há uma série de atributos que você utiliza para tomar uma decisão que não tem a ver com aquilo que eu chamo que é a pergunta central da decisão. No exemplo número 1, a pergunta central da decisão, que era a pergunta oculta da decisão, era: você aceita andar 4 quadras em troca de R$100? Mas a gente decide sem cogitar a pergunta oculta. Na segunda é: você aceita participar de um sorteio que você tenha 1% de chances de vitória? Essa é a pergunta verdadeira. Mas a gente começa a avaliar por outros atributos que não são 100% racionais e que nos tiram da racionalidade daquela pergunta que é a pergunta real do caso. E eu quero trazer para vocês, então, o que eu fui estudar na psicologia para trabalhar na advocacia e para trabalhar na área de acordos e coisas que eu vejo constantemente em mesas de negociação altamente estressadas e uma técnica que eu quero trazer para vocês possam também utilizar na negociação de vocês. E a primeira premissa psicológica, na verdade, a premissa master psicológica daqui, eu estava lendo sobre psicologia e uma corrente da psicologia diz o seguinte: o ser humano, a motivação de tudo que o ser humano faz é para obter afeto e aceitação. O ser humano é um ser que procura receber constantemente afeto e aceitação. E de onde vem isso? De onde vem essa necessidade de afeto e aceitação? Isso vem de um instinto, de uma programação nossa, que é até uma programação primitiva. Vamos falar sobre a programação primitiva. Se vocês pararem para olhar o ser humano e deixarmos de lado toda essa coisa fantástica que temos, esse orgulho que nós temos da nossa inteligência, do nosso cérebro, da nossa habilidade, se vocês pensarem o ser humano numa floresta, vocês podem ver que a nossa carne é mole. Nós não temos esse esqueleto. Nós não somos os mais fortes. Nós não somos também os menores, nem os maiores. Nós somos vítimas fatais, seja de grandes mamíferos, seja de pequenos vírus. A gente pode morrer por uma picada de mosquito ou de abelha, a gente pode morrer também por um ataque de um urso, a gente pode morrer de várias maneiras. E como é que essa espécie, que é capaz de sucumbir a tantas outras espécies, se tornou a espécie dominante no mundo? E a resposta está justamente
nessa nossa programação relativa a afeto e aceitação. Nós fomos criados, nós temos esse instinto primitivo de formar grupos, de pertencer a grupos. E a forma de você pertencer a um grupo é estar em acordo com o grupo. Quando você atinge um acordo com o grupo, você recebe afeto e aceitação. Isso acontece quando você cria os seus filhos. Você ensina o que é certo e quando eles fazem o certo, eles recebem afeto, recebem aceitação. Quando eles fazem o que é errado, qual é a punição? A negativa de afeto, negativa de aceitação. Na escola, somos educados na mesma premissa. Quando respondemos certo, recebemos afeto e aceitação, na forma de uma nota, de uma avaliação de quem somos, da avaliação da nossa inteligência, do nosso parabéns, da criança que recebe o boletim com nota alta, volta feliz para casa porque sabe que vai ganhar um abraço, da criança que olha o boletim e volta triste para casa porque sabe que vai ter que estudar mais e provavelmente vai tomar uma bronca. A gente está sempre ligado a esse instinto de afeto e aceitação. Então, o afeto e a aceitação traz para a gente a sensação de recompensa. E, ao mesmo tempo, a recusa do afeto e aceitação dispara um gatilho do instinto de sobrevivência. Quando alguém te recusa afeto ou quando alguém te recusa aceitação, você começa a ativar uma série de gatilhos fisiológicos. Você fica tremendo, você fica com as suprarrenais jogando adrenalina, você fica nervoso. Basicamente, imagina o seguinte agora, você quer sentir como é isso? Eu vou ligar para você agora e vou falar assim, eu tenho um assunto muito importante para falar com você. Você vai falar, mas Gabriel, pelo amor de Deus, me diz o que é. Eu te digo, não posso falar agora, eu falarei somente amanhã, quando a gente se encontrar na sua casa. Imediatamente, o seu corpo vai disparar. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu não estou te aceitando. De alguma maneira, algo que coloca em risco, na sua cabeça, coloca em risco o meu afeto. Então, a gente veio de um senso de conformidade. Senso de conformidade é a característica de você se moldar ao grupo. Esse senso de conformidade fez com que a gente pudesse evoluir e pudesse chegar onde a raça humana chegou, de ser a raça predominante no planeta. A gente cria grupos, a gente estabelece rituais, rotinas, elementos de semelhança, onde a gente se reconhece como parte do mesmo grupo, e assim é que a gente consegue trocar afeto e aceitação. Quanto mais você se mostra em conformidade com o grupo, mais você recebe esse afeto, mais você se sente aceito. Quanto menos você faz isso, mais você se sente excluído. E essa exclusão, que eu falo que é o gatilho do instinto de sobrevivência, ela vem também dessa nossa programação primitiva. Lá atrás, nos primórdios, você ser excluído do grupo representava a morte. Era a clara representação da morte. Por quê? Porque sem o grupo, você sozinho não sobreviveria na natureza. Você tem essa noção, você tinha essa consciência desde lá. Você precisava estar junto com o grupo para poder ter proteção. Então, pertencer ao grupo faz você se sentir bem. Ser excluído do grupo faz você se sentir mal. E aí você tem todas aquelas sensações ruins. Um exemplo clássico disso é você ter um amigo que fala que está pensando em terminar com o namorado ou com a namorada, gosta mais, porque não quero, quero me separar da minha mulher, a relação já está desgastada, eu não sinto mais o que eu sentia antes, e de repente esse sujeito chega diante da outra pessoa e a outra pessoa lhe diz, eu não quero mais namorar com você, eu quero me divorciar. E essa pessoa, que ela já tinha decidido que ela não tinha mais emoção nenhuma e que a separação era o melhor caminho, de repente essa pessoa, quando se vê com o pedido de separação alheio, ela entra numa depressão. Imediatamente ela pergunta, mas por que você acha que a gente não tem que ficar junto? Eu posso mudar? Eu tenho condições de mudar? O que aconteceu? Eu queria entender. Esse é o desespero fisiológico do nosso organismo quando a gente tem o afeto e a aceitação recusados. A gente entra numa espiral psicológica maluca, o nosso corpo joga substâncias na gente, você fica tremendo. O que houve? Por que isso? Por que não estão me aceitando? Por que eu estou sendo excluído do grupo? Então, de repente, você hoje abre suas redes sociais e vê que houve uma confraternização de todos os seus melhores amigos e que você sequer ficou sabendo que existia. Você não consegue simplesmente sair da rede social e ir dormir. Aquilo te incomoda.
aquilo faz você ficar chateado, aquilo de repente faz você perder o sono, aquilo te deixa agitado, a sua cabeça começa a pensar, mas por que isso aconteceu? O que eu fiz? Será que eu fui mal interpretado? Será que aquele dia que eu falei aquilo, alguém interpretou para o outro lado? Será que eu tenho algum inimigo? E você não consegue simplesmente ficar em paz. Por quê? Porque aquele sinal para você representou uma recusa de afeto e aceitação. E por isso que a conformidade para a gente é satisfatória. A gente gosta de buscar conformidade. A gente gosta de comportamento tribal. O comportamento tribal vocês vão ver ao seu redor sempre. Se você for a um lugar onde toca música sertaneja, você vai ver o quê? Um padrão de dança, um padrão de fala, um padrão de vestimenta e até um padrão de palco, de local, de tipo de bebida, de comportamento. E de repente você sai de lá e você vai para um lugar onde predomina o samba. Você vai ver outro tipo de comportamento. E se você for vestido de cowboy no samba, imediatamente você vai começar a sentir as ondas de recusa de afeto. Alguém está simplesmente não querendo falar com você. Alguém está te rejeitando. Você começa a receber a rejeição. Por quê? Acho que você não está no grupo correto. O nosso comportamento tribal também, quando a gente vai, eu sempre digo isso, se você for para uma turma, você hoje, e alguém na nossa audiência deve estar nessa situação, você hoje, se eu te pergunto, quantas tatuagens você tem? E aí alguma moça me fala assim, eu tenho 7 tatuagens, eu tenho uma tatuagem pequena aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E de repente a audiência diz, nossa, a moça tem 7 tatuagens, é muita tatuagem para ela. Só que de repente essa moça arruma um namorado que é tatuador. E ela começa a andar na turma dos tatuadores. E para o que é o comportamento tribal dos tatuadores, 7 tatuagens pequenas espalhadas pelo corpo, não é ter muita tatuagem. E a tendência dela, quanto mais ela frequentar o ambiente dos tatuadores, é o quê? É aumentar o número de sinais de demonstração de conformidade. A gente constantemente quer demonstrar conformidade. Na vestimenta, na opinião, na tatuagem, no jeito de usar o cabelo. A gente quer mostrar conformidade àquele grupo que a gente escolhe. E a gente, depois que escolher um grupo, a gente não tem problema nenhum em estar desconforme com outro grupo. E podem existir pessoas com outra opinião, mas no nosso grupo compartilhamos a mesma opinião. Pessoas com outro gosto musical, mas aqui gostamos da mesma coisa. Mas até que ponto que a gente busca essa conformidade? E agora eu queria passar um vídeo para vocês, porque esse vídeo vem de uma experiência científica que busca estudar qual é a necessidade irracional do ser humano de ter conformidade. Lembrando que ter conformidade é chegar a um acordo. Só que olha só como subliminarmente, como subconscientemente, todos nós fazemos acordos para obter essa conformidade, para, a partir dessa conformidade, a gente se sentir seguro, se sentir recebendo afeto, se sentir aceito. Vou passar o vídeo, ele é legendado, mas olha só que interessante essa experiência. To answer that question, we set up
Pois é, pessoal, olha só que maluquice. Vou até interromper aqui o share para eu aparecer aqui para vocês. Olha só que interessante. Esse é um experimento real, né? Vocês podem ter acesso a outros experimentos sobre conformidade através do YouTube, desde mais simples até mais cruéis, inclusive, que são experimentos históricos sobre conformidade. E o ponto é, temos uma necessidade de aderir ao grupo, porque isso nos faz bem. O depoimento da nossa vítima nesse exercício, ela diz o quê? Todo mundo estava fazendo e por algum motivo eu senti que eu deveria fazer. E quando eu comecei a fazer, eu me senti bem. Porque de repente ela pertencia. Ela não estava deslocada nem isolada na posição dela. E a grande coisa desse vídeo, é que finalmente estamos todos aptos a responder à nossa mãe. Se todo mundo pular de uma ponte, a gente vai pular sim. E não é culpa nossa, é culpa do nosso instinto de conformidade. A gente tem um instinto de conformidade que foi responsável pela nossa sobrevivência e nossa evolução. Esse instinto de conformidade fazia a gente conseguir pertencer a um grupo, receber afeto e cuidado desse grupo e garantir a nossa sobrevivência. Então, próxima vez que alguém perguntar, se todo mundo pular da ponte, com certeza. Talvez eu seja até um dos primeiros. Vamos voltar à apresentação aqui. Por quê? Porque olha só. Então, em termos de conformidade, a gente tem um instinto natural de buscar acordos. É que a gente não vê isso. A gente busca acordos. Quando você se veste para ir à praia, você põe uma roupa que está em acordo com a praia. Quando você vai para o seu escritório, você põe uma roupa que seja de acordo com o seu escritório. Se o seu escritório é num prédio à beira-mar, você vai com roupa social para o seu escritório e não com roupa de praia. Né? E se você sair do escritório e quiser ir para a praia, você não vai para a praia com essa roupa de escritório, você se troca. São conformidades que constantemente a gente tem. O que a gente bebe, o que a gente come, o tipo de exercício que a gente faz, a roupa que a gente veste, muitos de nossos atos, que a gente nem pensa sobre eles, estão vinculados à conformidade. Moda. Moda é um grande padrão de conformidade. Eu lembro de uma história, eu estava nos Estados Unidos e começaram lá a usar umas meias pretas cano alto, que é até o meio da canela, e passava todo mundo com um monte de meia preta cano alto até o meio da canela. E eu estava com meu cunhado, ele falou, cara, olha só que coisa mais feia, que coisa mais horrível. Eu falei, nossa, é horrível, horrível, né? Porque a nossa linguagem é totalmente horrível. Eu falei, é horrível, mas não duvide que daqui a 6 meses vai ser moda lá e todo mundo vai usar, né? E não deu outra, 6 meses depois, meu próprio cunhado andava orgulhoso com as suas meias pretas até o meio da canela, bem esticadinhas, fantástico. Na outra vez que eu viajei para os Estados Unidos, ele falou para mim, não esquece de trazer aquelas meias fantásticas aí dos Estados Unidos. E virou moda. E, de repente, aquilo que faria você se sentir mal, faz você agora se sentir bem, porque você está no senso da conformidade. A moda nada mais é do que um grande padrão de conformidade, altamente mutável, que se torna um negócio. Você sempre tem que fazer novos acordos com a moda para se sentir em conformidade com ela. E nós gostamos de fazer acordos por quê? Porque fazer acordo é um meio que a gente tem de receber afeto e aceitação. Então, o senso de recompensa está associado a receber afeto e aceitação. A gente ativa no senso de recompensa toda vez que recebe afeto e aceitação, e aí eu quero sugerir sim agora para vocês o que eu uso como roteiro de negociação. De novo, esse é um roteiro para negociações altamente estressadas, mas que parte de premissas de conformidade, premissas de afeto e aceitação, para que a gente possa trazer as pessoas para um acordo. E a primeira coisa em qualquer situação, isso eu digo para qualquer profissional de qualquer área, começa com reputação e autoridade. O que é reputação e autoridade? E por que eu digo, antes de iniciar qualquer negociação, fortaleça seus atributos de reputação e autoridade? E eu vou usar um estudo de Harvard, uma pesquisadora de Harvard chamada Amy Cuddy, ela tem um estudo sobre confiança, e uma das coisas que esse estudo vê é o quê? Que a gente vem desde os primórdios com uma necessidade de decifrar uma pergunta muito importante, que é se eu posso confiar em você. Posso confiar em você? Eu preciso saber disso. E a origem disso significa o quê? Eu ter você no meu grupo é um ato de confiança. Por quê? Porque estamos num momento selvagem, de natureza,
e eu tenho que confiar que o meu colega não vai atentar contra a minha vida. A minha sobrevivência depende dos acordos de confiança que eu faço com o meu grupo. A nossa conformidade é uma forma da gente reforçar a nossa confiança. E o que esse estudo revelou? Que a confiança é uma engrenagem grande que só se ativa por outras duas pequenas engrenagens, chamadas reputação e autoridade. E a primeira engrenagem que tem que girar é chamada reputação. Reputação tem a ver com quem você é, com os teus atributos pessoais, com a pessoa que eu vejo. Quando eu falo de reputação, a resposta que eu quero é: eu posso confiar na pessoa que você é? Então, toda negociação tem que passar primeiro com uma base de reputação, principalmente na hora da venda. Para quem intermedia, para quem negocia, para quem participa de processo de venda, a primeira coisa é construir uma reputação, que deixe claro que você é uma pessoa confiável. Se você não é uma pessoa confiável, um ser humano confiável, eu já entro numa posição de ter uma resistência a fazer um acordo com você. Isso é estudo científico. A segunda engrenagem que tem que girar é a da autoridade. A autoridade é uma outra forma de confiança que, traduzido numa pergunta, significa: eu posso confiar na promessa que você está me fazendo? Eu posso confiar que você vai cumprir aquilo que você acordou comigo? Essas duas movem a confiança. Enquanto a gente não trabalha esses dois atributos, a gente cria uma barreira na confiança de quem está na mesa com a gente e uma barreira, então, à negociação, porque tudo aquilo que você disser, mesmo que seja bom, vai parecer ruim. Eu já participei de negociações onde eu via que uma parte estava colocando na mesa algo que era bom para a outra parte, mas a outra parte estava no módulo de defesa. O que é o módulo de defesa? O módulo de defesa é uma trava que a gente tem que diz o seguinte: se ela quer isto, é porque isto é bom para ela, e se isto é bom para ela, isto é ruim para mim. E a gente nunca vai conseguir chegar numa negociação dessa maneira. É muito difícil celebrar um acordo se qualquer coisa que te peçam você entende que é um mal feito a você. Porque ninguém faz mal a si mesmo, ninguém racionalmente faz mal a si mesmo. Por que eu aceitaria, então, uma proposta que eu interpreto como algo bom para o outro lado e obrigatoriamente ruim para mim? Então, essa questão do afeto e da aceitação na área de negociação é muito importante. E, para isso, a gente tem que trabalhar reputação e autoridade. Primeiro, posicione-se em termos de confiança numa negociação. Quando as pessoas te olharem como uma pessoa que confia, e você pode ser adversário delas. Eu já fui adversário de muitas pessoas numa negociação e eu estabeleci confiança através de reputação e autoridade. Ok, ele é do outro lado. Eu tenho até negociações que aconteceram, que assim que a gente ensinou os documentos finais da negociação, a outra parte me disse: bom, doutor, que bom que a gente ensinou, agora eu posso contratar o senhor para negociar para mim? Por quê? Porque, olha só, ele entendeu que é uma reputação e que é uma autoridade, e ele entendeu que, independentemente do lado da negociação, ele identificou no negociador alguém que ele confia. Então, primeiro, vamos trabalhar reputação e autoridade. Responder subliminarmente, através de gestos, de ações, as duas perguntinhas. Posso confiar em você? Posso confiar na promessa que você está me fazendo? O cérebro precisa dessa resposta. Quando a pessoa diz: ok, posso confiar nele e posso confiar na técnica dele, ele diz: ok, eu posso então fechar um acordo com esta pessoa e confiar que esse acordo será cumprido. Eu posso confiar na lealdade desta pessoa que está negociando comigo e posso confiar na capacidade de cumprimento e no compromisso que ela tem por cumprir aquele acordo. Então, tudo começa por reputação e autoridade. A gente está falando de mercado imobiliário. Fortaleça a reputação e a autoridade. Comece definindo quem você é e mandando sinais não negociais. Porque, de cara, se começa só a falar do negócio, a gente está tentando girar a espiral, a engrenagem da confiança sem criar reputação e autoridade. Então, trabalhe bem a sua apresentação, um jeito não arrogante, um jeito humilde, você também se posicionar profissionalmente, que tipo de operação você já fez, como é que você pode mostrar que você é alguém confiável. Então, você sendo confiável, as pessoas se sentem à vontade de fazer acordos com você. E isso é interno delas, isso é psicológico, isso elas não sabem que acontece, mas é assim que vai acontecendo. Segundo item do nosso roteiro. Esse roteiro é por itens cronológicos. Segundo passo do roteiro, segundo item, plano de negociação. A negociação é uma estratégia.
E estratégia, você tem que ter um plano. Negociação nada mais é do que definir um objetivo, traçar um plano e executar aquele plano. O que eu vejo normalmente, em 99% das vezes que eu vejo pessoas negociando, elas negociam de forma aleatória. Elas não sabem qual é o plano, elas não sabem onde elas querem chegar. Elas traçam planos como eu quero chegar no máximo possível. O máximo possível, você está dando poder para a outra parte. Ela te diz o quanto ela está disposta a te dar e você vai chegar no máximo que ela quiser. Elas não têm um objetivo determinado, nenhum caminho para chegar nesse objetivo. Então, elas começam a negociar aleatoriamente. Elas não têm uma noção de valor, não têm uma noção de preço, não sabem onde elas querem chegar, não sabem o que elas estão trocando, o que eu estou disposto a dar, o que eu exijo receber. E a falta desse plano faz as pessoas se perderem. E, principalmente, a falta desse plano faz as pessoas usarem essa premissa que eu acho extremamente desfavorável para a negociação, que é o quê? Se a outra pessoa está pedindo isso, é porque é bom para ela, e se é bom para ela, é ruim para mim. E aí você entra numa negociação com baixas chances de sucesso. Porque se alguém está pedindo algo que é bom para ele, se é bom para ele e é ruim para mim, eu não vou negociar, eu seria intransigente. Então, numa negociação, imagine que a gente vai negociar. Primeira coisa, principalmente em negociação imobiliária, já encontramos o imóvel? A gente tem um preço-alvo? Quais são as condições que eu quero chegar? Não significa que eu não possa querer mais, mas eu preciso estabelecer a condição mínima que eu procuro para entender que então a negociação foi positiva e que eu posso fechar aquele negócio. E você precisa conduzir o seu cliente a ter esse plano de negociação. Porque senão, ele faz o seguinte, eu quero pagar 1,5 milhão no imóvel. E aí a outra parte fala assim, tudo bem, minha proposta pelo imóvel é 1,5 milhão. E ele fala, bom, 1,5 milhão eu já tenho, então eu quero 1,400. E aí o cara fala, tá bom, então eu te faço 1,450. Não. É 1,400, ou senão ele começa a sentir um sentimento de perda porque ele não estabeleceu corretamente o prêmio que ele queria ganhar. Eu já vi isso acontecer muito, a pessoa conseguir mais do que ela quer e de repente já sentir que ela está perdendo, porque ela entende que ela poderia ter um ganho maior. Por isso que o plano de negociação vai ajudar muito a gente não só facilitar a negociação, como também controlar, quando a gente está na intermediação, controlar o nosso cliente. A gente tem um target, a gente tem um alvo a ser atingido. Atingido esse alvo, a negociação ela é positiva. E o importante, quando estamos falando de negociação profissional, temos que entender que os dois lados têm um plano. E, às vezes, o grande trabalho na negociação é tentar descobrir qual é o alvo de negociação, qual é o plano de negociação da outra parte. Tem muitas negociações que eu participei que os clientes já me falaram assim, nossa, Gabriel, fantástica negociação, conseguimos tudo o que a gente queria, e que eu tenho certeza de que a outra parte também conseguiu tudo o que ela queria. Porque eu parei para pensar no plano de negociação dela e eu vi que no nosso acordo, ela provavelmente saiu dando parabéns para o intermediador, para o advogado dela, dizendo, parabéns, doutor, conseguimos tudo o que a gente queria. E isso é algo importante de estabelecer. A negociação é uma forma de chegar a um acordo, não uma forma de ganhar. Quem não tem um plano entra no modo eu preciso ganhar. Para que alguém ganhe, alguém perde. A outra pessoa está tentando ganhar, logo está tentando fazer eu perder, e aí você se perde no meio da negociação. Você não tem um plano racional de onde você quer chegar. E aí, olha só de novo com relação ao plano de negociação. O que o plano de negociação tem que ver, porque as pessoas montam um plano de negociação pensando só em vantagem ou desvantagem. Se tiver um acordo, vai ser bom neste sentido. Se tiver um acordo, vai ser ruim neste sentido. E as pessoas ficam tratando acerca de vantagens e desvantagens do acordo. Mas, na verdade, um bom plano de negociação, ele tem uma função dentro desta metodologia que eu uso, é uma metodologia desenvolvida por mim e que eu espero que seja útil para vocês. O plano de negociação tem como objetivo principal estabelecer prêmios. É assim que a gente começa a tomar rédea da negociação, quando a gente estabelece prêmios. Para a gente estabelecer prêmios, a gente tem que saber o que a outra parte considera como um prêmio. A gente começa a trabalhar algo cooperativo, você dando ao outro o que o outro quer para você conseguir o que você quer. E você precisa mapear, então, quais são esses prêmios que você pode fazer. Mas antes de mapear, vem o nosso passo 3, que eu chamo de estabelecendo posições, que é a cadeira forte versus a cadeira fraca. Isso é muito sensível no mercado de corretagem, de intermediação imobiliária. Toda negociação, ela psicologicamente assume uma relação de poder,
onde é uma cadeira forte e onde é uma cadeira fraca. Qual é a cadeira forte, qual é a cadeira fraca? A cadeira forte é aquela que tem o poder de negar afeto e aceitação, que tem o poder do não, que tem o poder de encerrar e dizer a nossa relação, a nossa negociação aqui, ela parou por aqui e eu não quero mais negociar. Esse é o grande poder. E a cadeira fraca é a cadeira da súplica, onde eu estou te pedindo que você faça um acordo, onde eu estou pedindo o teu sim. Quem pede o sim está numa cadeira fraca, quem tem o poder de dar o não está numa cadeira forte. E aí vem algo, sim, que acontece muito no mercado imobiliário. Eu já cansei de ver isso. Corretor senta na cadeira fraca. O corretor não entende a relevância dele dentro do negócio, a importância dele no mercado, não entende como ele é um profissional dotado de uma técnica, como ele tem uma profissão. Ele vai lá e diz o seguinte: a minha função aqui é ver se esse cara quer comprar alguma coisa. E aí ele senta na cadeira fraca e falando assim, ó, compra. Por favor, compra. Eu gostaria que você comprasse. Toda vez que você está na cadeira fraca, na cadeira da súplica, na cadeira do pedido, você está colocando a outra pessoa automaticamente na cadeira forte. E você está fortalecendo a ideia dela de poder te recusar. Na verdade, você dá a ela o direito de te recusar afeto e aceitação. E aí você entra numa negociação, numa intermediação, você querendo receber afeto e aceitação dos outros. Isso não é correto. Isso te enfraquece demais. Isso faz parecer que você é menor que eles têm um poder que você não tem. Grandes corretores que eu conheço, tenho no meu ciclo de relacionamento, eu vejo essas pessoas, elas sentam na mesa e parece que eles são o dono de toda a negociação. E eles deixam muito claro isso, através de reputação, de autoridade, de postura. Eles dizem, a negociação é desse jeito e nós vamos dessa maneira. E eles pegam o não na mão. Inclusive, se o comprador ou o vendedor não for para onde ele for, ele põe o não na mesa. Então, olha só, de novo, toda negociação parte de uma premissa de afeto e aceitação. E a premissa de afeto e aceitação estabelece a relação de poder. Toda vez que você está pedindo afeto e aceitação, você está jogando o poder para o outro. Gabriel, eu não vejo muito isso dentro de uma negociação, não vejo isso acontecendo, não entendo esse comportamento humano, acho que não é assim. Vamos lá, vamos para a vida pessoal. Vamos para a vida pessoal. Em algum momento da sua vida, ou da vida de algum amigo seu, você já viu a seguinte relação entre duas pessoas. Quando um não está interessado, o outro tem um interesse enorme, aí o que não estava interessado se interessa e o outro perde o interesse. Quando o outro perde o interesse, o interessado se desinteressa e essa pessoa volta a querer interesse e eles ficam trocando o quê? Pedidos de afeto e aceitação. Quantas vezes as pessoas não falam dentro da relação, eu acho que o meu marido ele é muito seguro, e isso me deixa insegura. Eu acho que a minha namorada é uma mulher muito segura, isso me deixa inseguro. Por quê? Porque justamente distribuem esse poder. E normalmente, quanto mais alguém te demanda afeto e aceitação, mais tendente você está a recusar do que a aceitar. A gente vê também isso muito em relacionamento pessoal, relacionamento afetivo. A pessoa me liga o tempo todo, quantas vezes, eu queria que a pessoa pedisse menos desculpa, eu queria que a pessoa, não sei, aquela coisa de, eu queria até que a pessoa, fosse mais firme comigo, porque a pessoa é tão suplicante que você desenvolve já uma tendência natural ao não. Então, vamos lá, você precisa sentar na cadeira forte, né? Isso vale para relacionamentos também, mas uma hora você vai estar na cadeira forte, outra hora você vai estar na cadeira fraca. Não dá para estar sempre na cadeira forte no relacionamento. Agora, numa negociação, que é um ambiente controlado, que tem começo, meio e fim, você pode sim exigir sentar a cadeira fraca. E a cadeira fraca eu tenho o poder de acabar com essa negociação. Mas para você estabelecer essa posição, você precisa saber qual é o afeto e a aceitação que é relevante para outra parte. E aí a gente começa, então, o processo de decifrar o nosso adversário. Toda mesa de negociação, ela traz uma troca de informações. E uma das premissas mais erradas que existe em negociação é o melhor negociador é aquele que toma conta da mesa, aquele que fala mais e que ocupa mais espaço. Isso está errado.
Quem fala mais revela mais informação. E eu adoro isso. Eu adoro porque quando vou para uma negociação, normalmente o advogado da outra parte, ele quer mostrar para o cliente que ele tem amplo domínio de tudo que está acontecendo. Então ele quer tomar rédea, ele quer falar, a palavra tem que ser dele. Enquanto ele fala, o que ele vai me dando? Informações. E eu tenho que processar essa informação dentro do contexto da negociação para conseguir descobrir algumas coisas importantes. E a principal delas é qual é o plano de negociação, qual é o objetivo de negociação da outra parte. O que a outra parte entende que é o afeto e a aceitação que quer alcançar nessa negociação. O que ela tanto quer, qual é o desejo dela nessa negociação. Porque não existe negociação sem desejo. Onde não há desejo, não há negociação. Que motivo eu tenho para estar aqui se não há nada na mesa que eu deseje? Eu simplesmente não viria. Então, alguma coisa tem. E é preciso mapear aquilo. Mapear o que é e entender de que maneira você pode recusar esse afeto e aceitação que a pessoa procura. Que maneira você pode se colocar entre ele e o prêmio de negociação que ele quer. Gabriel, isso é muito bom quando a gente tem argumentos. Mas e quando a gente não tem argumentos? É melhor ainda. Eu trabalho, como eu falei para vocês, com negociações altamente estressadas. E quando a gente não tem basicamente argumento nenhum, tem uma estratégia que eu utilizo muito, que eu falo tirar o pino da granada. Eu posso não ganhar nada, mas posso você também fazer não ganhar nada. Não, mas você está errado. Eu estou errado, mas eu vou tirar o pino da granada e vou te abraçar. E é o único poder que eu tenho, o único não que eu tenho é eu vou perder tudo, mas não vou deixar você ganhar. E olha, isso é um poder do não. Eu não tenho condição de me conduzir à vitória, mas tenho condição de impedir o seu ganho. Isso me dá poder. Isso, se bem utilizado, com o menor argumento ou sem razão no argumento, me coloca na cadeira forte. A cadeira forte é uma premissa de poder. Poder tem a ver com o que está sendo discutido na mesa em termos de afeto que um quer receber. Então, para a gente decifrar a outra parte, ouvir é mais importante do que falar. Quando a gente quer decifrar o nosso cliente, a gente precisa mais ouvir do que falar. Quando a gente quer decifrar as pessoas que estão na mesa, os dois lados, às vezes você está só como intermediador de negociação. Eles não estão conseguindo chegar a um acordo. A gente precisa decifrar o que é importante para esse lado, o que é importante para aquele lado, quais são os prêmios que eles querem receber, como é que eles se sentem atendidos, para gerar um plano de intermediação, onde a gente possa atender às demandas específicas de afeto e aceitação deles. Por quê? Porque, de novo, a gente vai trabalhar com senso de conformidade. E o senso de conformidade vai estar no prêmio. O que é o prêmio? O prêmio tem a ver com aquele depoimento que a moça do vídeo disse. A partir do momento que eu me comportei como o grupo esperava, eu me senti melhor. Nós vamos ativar o senso de conformidade através do prêmio. Então, há um prêmio, quando eu entendo o que você tem de valor aqui em jogo, eu digo, ok, eu não vou dizer, eu vou te distanciar do prêmio, eu digo, eu sou o caminho até o prêmio. Você quer chegar nisso? Quero. E ele vai focar no prêmio. E a partir do momento que ele foca no prêmio, o caminho passa por mim, olha só a cadeira forte surgindo de novo. Eu sou a pessoa que posso interromper a negociação a qualquer momento e tirar o prêmio da mão dele. Só que esse prêmio tem que ter uma distância. Eu falo assim, o esforço entre onde eu estou e o que eu preciso fazer para o prêmio, porque a lógica do prêmio é, se você fizer aquilo que eu quero nesta negociação, você vai receber aquilo que você quer, que é o seu prêmio. A lógica é a lógica da distância do prêmio. Se o meu esforço para conseguir o prêmio for muito longo, se eu tiver que fazer muitas coisas, eu vou perder o interesse. Eu vou falar, é um esforço muito grande para um prêmio muito distante. Por outro lado, se eu achar que o prêmio está muito perto, eu posso não querer negociar, porque ele está muito acessível. Então, eu sempre brinco com isso. Depois de você estabelecer a relação de poder e definir qual é o prêmio, conseguir mapear qual é o prêmio, que é através do prêmio que você estabelece a relação de poder. O poder é poder recusar o prêmio, colocar esse prêmio numa distância acessível. E, se o prêmio estiver muito longe, trabalhe em etapas. Você pode trabalhar em etapas. Você primeiro negocia uma coisa. Eu lembro uma vez, quando eu fui fazer a reforma da minha casa, né? Eu fui falar com uma moça e estava fazendo um orçamento de um certo item e ela me falou, sei lá, custa R$1.000. Eu disse, R$1.000? Meu Deus, R$1.000. Tá bom. Podemos negociar? Ela, podemos. Qual que é teu menor preço à vista?
Aí ela falou, meu menor preço à vista, 950. Poxa, 950, está comprado. Está comprado? Está comprado. A partir do momento que eu falei está comprado, o prêmio surgiu na cabeça dela, a comissão pela venda. E aí também onde eu vejo que vai ter um paralelo muito importante com o intermediador. Vou ganhar a minha comissão pela venda. Está comprado, estabeleci o prêmio. A sua comissão está ali e eu tenho a comissão dela na mão. Mas eu preciso que seja 900. Ah, não posso? Veja bem, poxa, estou te falando, eu preciso do seu menor preço à vista, porque eu não tenho condição de pagar 950, eu quero pagar 900. Os números são aleatórios, mas o exercício é de uma história verdadeira. Eu quero pagar 900, né? E aí a moça falou, tá, deixa eu ver, pesquisou, ligou para o gerente, tudo bem, senhor, R$900. R$900? Sim. Eu falei, em quantas vezes eu posso parcelar isso? E a moça me olhou com cara de, esse cara é maluco. Falou, não, senhor, mas isso é à vista. Eu falei, poxa, mas eu não tenho esse dinheiro à vista. Só que ela já tinha abraçado, o prêmio estava muito perto, a comissão estava muito perto, muito palpável para ela. Ela não conseguia mais abrir mão daquilo. Porque quando eu disse está vendido, eu já coloquei na cabeça dela que o prêmio é dela, e agora eu tenho o poder de tirar. Se o prêmio está muito longe, eu nunca me senti dono daquilo. Nunca senti que aquilo me pertenceu. Agora, se você coloca o prêmio numa distância onde você possa intervir, ô moça, veja bem, eu preciso parcelar isso, né? Eu lembro que no parcelamento, nos números da compra, né, ao final deu uma dízima periódica e foi a estratégia mais maluca de negociação, porque eu gosto de ver até onde vai a negociação por conformidade, né, por essa questão do prêmio. E eu cheguei para ela e falei assim, ó, veja bem, eu tenho um problema. Eu vou precisar que você arredonde para baixo as parcelas, porque deu dízima periódica e eu tenho toque. Falei, cara, usei porque eu tenho mesmo, tá? Mas assim, não me incomodaria nada uma dízima periódica na parcela. Mas falei, não, esse vírgula 33 não dá. Corta esse vírgula 33 e vamos arredondar. E ela falou, não, tá bom, eu faço. Mas por que ela fez? Porque ela não tinha um roteiro de negociação. O roteiro de negociação dela era custa 1.000, eu posso ir até 950. Saiu do roteiro de negociação dela, ela está aleatoriamente negociando com foco no prêmio, com foco em receber a comissão que ela queria. E esse é um caso onde eu fui escalonando, e conforme você vai escalonando, o prêmio está perto, a pessoa anda e você coloca o prêmio um pouquinho mais longe para a pessoa andar de novo, mas o prêmio está sempre acessível, você estabelece a premissa de negociação. De ter o prêmio só depende de você. Isso é algo muito importante. Receber o prêmio só depende de você. Por isso que primeiro a gente ouve, tenta estabelecer quais são os prêmios, o que essa pessoa quer ganhar nessa negociação. Quer ganhar patrimonialmente, financeiramente, emocionalmente, quer ganhar em termos de aceitação. Mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem uma série de prêmios. Um prêmio, por exemplo, um pai de família que compra um imóvel, pode ter o prêmio de tamanho, o prêmio de preço, de localização, os prêmios racionais, mas tem o prêmio do reconhecimento da família, reconhecimento dos filhos. Isso vai tanto para um pai, para uma mãe, para alguém que compra um imóvel para a família, aquele reconhecimento, aquele orgulho de falar, poxa, esta é a casa que eu comprei para minha família. Tem uma série de sensações e emoções ali no meio. Sejam outras, como por exemplo, olha, eu vou comprar isso daqui, entra a vaidade, entra o ego. Vou comprar esse apartamento e vai ser o melhor apartamento de todo o meu grupo de amigos. E eu vou me sentir que eu sou o mais rico, o mais próspero do meu grupo de amigos. É um sentimento questionável? É, mas se ele existe, ele pode ser usado na negociação. E veja bem, mas você de repente fala isso, você fala assim, bom, mas eu entendo que o preço não te atenda, mas você já imaginou o que é morar neste padrão? Aqui a gente está falando de um padrão diferenciado. Eu não sei se os teus amigos têm acesso a este padrão que você pode ter acesso. E de repente, opa, então eu atendi aquela vaidade, aquela necessidade dele. Poxa, eu pus um prêmio para ele. O prêmio é seu se você fizer aquilo que eu estou te dando. Eu estou apenas te dando o caminho até o prêmio. Só que cada passo que se dá é irreversível. Aceitou esse? Não, tá bom. Então, ok, aceitei o preço, mas eu quero pagar assim. Tem que discutir de novo? Tá bom, não se discute mais com o preço. Vamos em frente. Cada passo é irreversível e o prêmio está sempre logo ali na frente. Por quê? Porque aí entra o quinto ponto, que é justamente o poder de alcançar o prêmio.
A negociação tem a ver com poder, mas não tem a ver com submissão. Isso é algo muito importante de entender, porque as pessoas falam coisas como, eu quero ganhar a negociação. Eu não acho que o objetivo é ganhar uma negociação. A gente não ganha uma negociação. O que a gente faz é, a gente estabelece uma relação de poder e não uma relação de submissão. Quando há submissão, a outra pessoa não se vincula ao prêmio. Ela se sente penalizada ao invés de premiada. Então, numa negociação, o que a gente tem que fazer é estabelecer uma forma de premiar a outra parte. Como a outra parte vai se sentir premiada? Por caminhar estes passos com a gente. Por a gente estabelecer o prêmio que ela quer e a distância ser justamente o caminho das coisas que ela tem que aceitar para chegar. Esse é o ponto onde a maior parte dos negociadores falham. Eu quero mandar na negociação, eu quero dominar a negociação. Negociação não tem a ver com poder, tem a ver, não, aliás, negociação tem a ver com poder, mas não tem a ver com submissão. Negociação tem a ver com informação. Então, olha só, se você se porta numa negociação, seja ela qual for, como que aceitar as tuas condições é uma espécie de derrota, a pessoa não quer se sentir perdendo. Ela não quer fazer um acordo onde ela perde. Ou ela vai ter muito menos tendência a aceitar esse acordo. Ninguém quer fazer mal a si mesmo. Foi a primeira coisa que a gente falou dentro das premissas de quando eu comecei meu estudo sobre as pessoas, quando eu tinha 17 anos. Falei, por que as pessoas fazem mal a si mesmo se racionalmente elas não fazem mal a si mesmo? Então, se você trabalha o prêmio como algo negativo, se você trabalha a negociação como um ato de submissão, a pessoa fazer um acordo com você não ativa uma recompensa, ativa uma decepção, ativa uma experiência triste. Isso pode levar ela a não querer fazer acordos ou a simplesmente ter um ciclo muito maior para fazer acordos. Quando você estabelece o contrário, aceitar minhas condições não é um ato de submissão. Aceitar minhas condições é o meio que você tem de chegar ao prêmio, de você se realizar, que é o que eu chamo de o poder de alcançar o prêmio. Quando você dá o poder de alcançar o prêmio a outra pessoa, é você que está estabelecendo as premissas de tudo o que está acontecendo, mas você está otorgando protagonismo para outra pessoa. Olha, agora só depende de você. O prêmio está ali, a felicidade, aquilo que você almeja, o afeto e a aceitação. É só você concordar comigo, é só a gente entrar em conformidade que você vai receber de volta aquilo que você está procurando, porque alcançar o prêmio só depende da outra parte. Você apenas dita o caminho. Mas lembrando que tudo isso começa com estabelecer balizas de reputação e autoridade. Você não pode ser inimigo. Você não pode ser o outro lado. Toda vez que você se contrapõe, a contraposição vai gerar qual é o sentimento. Qualquer coisa que ela peça é boa para ela, se é boa para ela é ruim para mim, não tem acordo. Ou se eu aceitar, eu me sinto submisso, então não vejo com bons olhos ter que aceitar isso. Então eu tenho uma resistência maior a aceitar. Então, de novo, o prêmio depende só da outra pessoa. O que a gente faz é, a gente cria, número 1, reputação e autoridade, certo? Depois a gente estabelece uma relação de poder, senta na cadeira, estabelece qual é o prêmio, coloca o prêmio na distância certa e diz a outra pessoa o quê? Agora, só depende de você. Só depende de você e eu tenho um caminho para você chegar nele. São nuances psicológicas que são fantásticas de serem usadas. Aplica para o seu dia a dia e pensa isso na negociação. Porque todo mundo tem um desejo numa negociação. Eu já falei isso para vocês. Quem senta à mesa para negociar é porque quer alcançar alguma coisa. E se quer alcançar alguma coisa é porque tem alguma emoção, tem alguma satisfação associada a isso. E o poder de encerrar a negociação, que é o nosso 6º passo, o poder de encerrar a negociação tem a ver com a cadeira forte. Quando lá no item 3 a gente falou de sentar na cadeira forte, estávamos falando o quê? De ter na mão o poder de encerrar a negociação. Você vai ter 2 poderes lá. O poder de guiar ele até o prêmio e a responsabilidade de chegar ao prêmio dele. E com isso a gente ativa o senso de recompensa e o orgulho dele de ter trilhado esse caminho. Mas você também tem o outro lado, o poder de encerrar essa negociação a qualquer momento. Por quê? Se você vê que a negociação não vai sair, você encerra. Porque quando a negociação entra em risco e você tenta salvar a negociação, você começa a inverter a cadeira. Quando a pessoa diz, não, eu acho que eu desisto. Não, mas eu posso flexibilizar o preço.
Você começa a inverter. Começa você a pedir o sim dela e ela a ter o não. Eu tenho visto muito mais sucesso em negociações interrompidas do que em negociações que continuaram e inverteram a relação de poder, onde você saiu da cadeira forte, foi para a cadeira fraca, onde a outra pessoa decidiu encerrar a negociação antes que você e você não estava preparado para um encerramento. Quando você é quem continua a lutar para que a negociação exista, você agora entrou na cadeira fraca, que é a cadeira da súplica, do por favor faça, do eu tenho um prêmio e eu quero chegar no meu prêmio, o que eu preciso fazer para chegar ao meu prêmio? Então, muito resultado, principalmente no mercado imobiliário, acontece isso muito. Você encerrar uma negociação, mas de uma forma honesta, clara, e gerar esse sentimento de rejeição, isso normalmente faz com que se reabra a negociação, com que se flexibilize a objeção, ou com que esta pessoa te respeite ao ponto de falar, bom, então a gente não vai conseguir negociar esse produto. Vamos falar de outro produto? Por que acontece quando você encerra a negociação? Quando você encerra a negociação, você deu um não. Você trabalhou a rejeição. Você recusou o afeto e a aceitação. E quando você recusa afeto e aceitação, você joga na outra pessoa o sentimento de perda. Gabriel, mas eu nunca vi as pessoas sentindo esse sentimento de perda. Nunca vi isso numa negociação. Porque você nunca colocou o prêmio perto delas o suficiente para que elas conseguissem o que podia ser dela. Então, imagina o seguinte, se eu entro para negociar com você num stand, e eu vejo aqui, vejo a planta, vejo o valor, e você me fala assim, Gabriel, olha, esse aqui é 500 mil reais. Eu falo para você, 500 mil reais, excelente, é o preço que eu procurava, tá ótimo, nós vamos fazer negócio aqui hoje. A primeira coisa que eu falo é isso, nós vamos fazer negócio aqui hoje. Eu já estou estabelecendo um prêmio, você já sente esse prêmio, você fala assim, poxa, eu achei um cara que vai estabelecer uma negociação que tem meu prêmio. O prêmio está aí. Aí depois fala assim, não, ok, fechado, vamos em frente, vamos em frente. Ah, mas eu não gostei um pouco da planta. Eu não gostei disso, não gostei daquilo. O preço, vou precisar tal coisa, e outra, e outra, e outra. Você se apega ao prêmio que eu coloquei perto de você. Agora, se eu chegasse para você e só falasse assim, olha, eu queria saber desse produto. Você fala, olha, Gabriel, esse produto custa 500 mil reais. E eu dissesse para você assim, eu não aceito pagar 500 mil reais por ele, e fosse embora. Você ia sentir a perda? Não, você fala assim, poxa, mais um cliente que veio aqui e não comprou, esse é mais um. Eu não estive perto de realizar alguma coisa. Então, de novo, decifre o prêmio, coloca o prêmio perto. Diga para a pessoa, ter este prêmio só depende de você. E aí você estabelece o seu roteiro, e se a pessoa cumprir o seu roteiro, ela tem o prêmio dela, e você é o seu. O seu prêmio é concluir o seu plano de negociação. Deixe sempre a outra pessoa com sentimento de perda. Por isso que a cadeira forte é a cadeira do não. E o que eu vejo muito repetindo no mercado imobiliário é o corretor sentado na cadeira fraca, dando um não para o cliente, e toda vez que o cliente dá não, a gente volta para casa com o sentimento de rejeição, falando, bom, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, porque a gente não toma a rédea da experiência. Decifra o prêmio do seu cliente, coloca o prêmio perto dele, quando você entender que ele encontrou o prêmio, poxa, encontrei, esse é o prêmio, você conduz ele em etapas para chegar onde você quer. Porque o sentimento de perda vai atrair nele o quê? Recusa de afeto e aceitação, e vai gerar nele aquele sentimento lá dos primórdios que eu falei, que é de quase morte. Ele vai voltar chateado para casa. Poxa, perdi. Na verdade, provavelmente vai voltar até surpreso, falar, é a primeira vez que eu tomo um não de um corretor. Incrível, né? Mas coloca o prêmio e recusa. Agora, a gente não quer encerrar a negociação. Todo o nosso trabalho é para que a negociação seja bem sucedida, e não que ela seja encerrada por um não nosso. Mas entre um não do cliente e um não seu, é muito melhor o seu não. Porque o seu não te mantém na cadeira de poder e mantém aquele cliente emocionalmente vinculado com aquela negociação que você interrompeu. Quando ele interrompe a negociação, ele se desvincula. Só que o foco da gente criar reputação, autoridade, estabelecer o prêmio, a correta distância do prêmio, que a gente sente na cadeira forte, que a gente tem um plano de negociação, tudo isso, o foco é a gente chegar ao sucesso da negociação. E qual é o sucesso da negociação? O sucesso da negociação é você, do seu lado, cumprir o seu plano. Qualquer negociação que chegue no seu plano é bem sucedida. Não importa se ela poderia mais, ela é bem sucedida.
Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, o protagonismo disso tudo é da outra parte. É muito interessante que você coloca o protagonismo na outra parte, mas você controla toda a experiência. Em caso de negociação bem-sucedida, todos os louros pela negociação são da outra parte. Você vai alimentar o sentimento de recompensa dela. Parabéns, você acaba de conseguir um negócio fantástico, olha, você acaba de comprar um imóvel fantástico, sua família vai ser muito feliz aqui, tenho certeza que você acabou de comprar no melhor preço de todo o condomínio, você tomou uma decisão muito sábia, parabéns para você, para a sua família, dá o sucesso para a pessoa, porque aí eu vou ativar o senso de recompensa. Esse é o grande segredo. Porque quando a pessoa sai recompensada de uma negociação, ela voltaria a negociar com você. Quando você faz a pessoa atender todas as suas exigências, mas ela de livre e espontânea vontade atende, porque ela estava com foco no prêmio, ao final entrega o prêmio dela. Porque o prêmio dela não é um imóvel. O prêmio dela é receber afeto e aceitação. Porque toda a premissa psicológica desse plano de negociação foi ao redor de afeto e aceitação. Eu tenho que me sentir o máximo porque eu comprei um imóvel. Eu tenho que me sentir rico, eu tenho que me sentir um bom pai, eu tenho que me sentir um bom executivo, eu tenho que me sentir uma pessoa... não, eu gastei menos porque eu sou uma pessoa extremamente previdente, então eu tenho que me sentir uma pessoa coerente. Olha, eu fiz o que eu podia porque eu não gosto de fazer loucuras com dinheiro. Estabeleça esse prêmio e me entrega o prêmio. Porque, curiosamente, quando eu recebo esse prêmio, ele vai além do que foi negociado. Você pode ter negociado um imóvel, mas você me entregou um prêmio emocional que faz eu sair desta negociação com orgulho de ter negociado. E eu saio acreditando que tudo que aconteceu nessa negociação foi a meu favor. Eu não vejo essa conclusão como uma submissão, como não, eu fui lá e atendi tudo que a outra pessoa quis. Não, eu vejo o meu caminho como havia um prêmio a ser conquistado e eu perseverei até atingir esse prêmio. De novo, é só desvendar, ouvir mais do que falar, para desvendar qual é o prêmio da pessoa com quem a gente está negociando. O que ela procura, o que ela busca, que interesses materiais e emocionais ela busca atender. Porque quando você leva por esse caminho, ela começa a negociar com base no prêmio e ela começa a ter bases não racionais de negociação e com isso ela flexibiliza objeções que são puramente racionais. Ela começa a se conectar com uma série de emoções que estão ligadas ao sentimento de recompensa, a afeto e aceitação, a conformidade, e ela te dá a mão para trilhar isso. Então, ao final, por favor, sempre os louros para a outra parte que negociou. A gente nunca pode querer ser estrela, a gente não pode terminar falando assim, olha, parabéns, eu venci. Pelo contrário, negociação não é uma relação de poder, não é uma relação de submissão. Então, olha só, entenda, seu objetivo é cumprir o plano de negociação. A gente tem um plano, a gente define o prêmio, a gente senta na cadeira forte, a gente coloca o prêmio na distância correta, a gente carrega o não na nossa mão, que faz parte da cadeira forte, e a gente torce para que tudo seja realizado com sucesso. A outra pessoa sai satisfeita porque ela entende emocionalmente, dentro do contexto que você criou, ela entende que ela conquistou alguma coisa, que este acordo que ela celebrou com você não é uma derrota, porque você não aplicou uma técnica psicológica de submissão, pelo contrário, você apenas trabalhou uma premissa de poder sem submissão, não há derrota para ela, logo há orgulho, há satisfação na conclusão do acordo, e ao mesmo tempo você executou o seu plano de negociação. Porque o objetivo de tudo isso é cumprir o plano de negociação, não é vencer a outra parte. E aí que entra um ponto que as pessoas se confundem muito na negociação. Eu quero ganhar uma negociação. Não existe ganhar uma negociação, porque uma negociação bem-sucedida é uma negociação onde as duas pessoas se encontram num ponto comum. Uma técnica de submissão numa negociação torna a negociação muito mais estressada, muito mais estressante e muito mais difícil, com um ciclo muito maior e desgastante, a ponto de que quanto maior o ciclo, maior o desgaste, o prêmio vai ficando longe. Poxa, vai ser impossível eu conquistar isso. Há tanto embate, há tanta dificuldade, há tanto choque de ideias, que eu já vejo que assim, o prêmio que eu estou procurando nessa negociação está lá longe, já está tão longe, é impossível. E eu saio da negociação. Eu saio da negociação porque a submissão me entristece.
porque ela me dá um distanciamento muito grande entre aquilo que eu quero e aquilo que eu acho que é possível conseguir através da negociação. Então, por favor, entendam que a negociação, dentro dessa premissa de psicologia que eu adoro, que é afeto e aceitação, fechamento de acordos e conformidade, a negociação tem que trabalhar justamente isso. Você vai entrar numa conformidade que vai te dar um prêmio. É a nossa vítima da experiência do vídeo dizendo, se em outras palavras, estava acontecendo algo totalmente sem sentido, mas eu decidi aderir, porque enquanto eu não aderia, eu me sentia mal, e quando eu passei a aderir, eu me senti bem. É justamente isso. A gente entender que há premissas não racionais que podem ser utilizadas favoravelmente numa negociação pelo simples estabelecimento de um prêmio. Esse prêmio sempre é uma forma de afeto e aceitação. E esse prêmio é o sentimento que a outra parte tem que receber profundamente e verdadeiramente quando ela chega onde você quer. Você estabeleceu um caminho até o prêmio. A outra parte aceitou esse caminho. Ela cedeu o que você pediu para ela ir cumprindo as etapas desse caminho. A partir do momento que ela chega na negociação bem-sucedida, todos os louros para ela. Então, resumindo, para a gente encerrar, e eu agradecer a todos vocês pela audiência e por estarem aqui essa hora da noite. Primeiro, jamais releve a importância de afeto e aceitação. Todos nós estamos procurando constantemente afeto e aceitação. Você não gosta de ser rejeitado, seja por quem for. Então, primeiro, nunca releve isso. E se você não vai relevar, o que você precisa então é cuidar da sua própria demanda de afeto e aceitação. Vai negociar? Tenha um plano. Tenha sempre um plano. Não negocie aleatoriamente. Não parte de uma premissa de que mais é sempre melhor que menos. Saiba quanto é o suficiente. Ter um plano é aqui eu quero chegar. Mais do que isso, é um plus. Mas não é obrigatório. E eu não posso ter senso de perda, esse sentimento de perda por não conseguir o plus, porque eu cumpri o plano. Tenha um plano definido. Ocupe a posição de poder, sempre carrega essa posição. Se alguém precisar interromper essa negociação, serei eu. Descubra qual é o prêmio, mapeie o seu cliente, mapeie o seu adversário, mapeie o outro negociador, deixe falar, incentive a falar, faça perguntas, muitas perguntas. Quanto mais informação você tiver, você vai ter mais noção de em que ponto essa pessoa tem uma sensação de afeto e aceitação, o que ela deseja nisso, como que é que esta negociação atinge para ela a sensação de afeto e aceitação, a sensação de conformidade, essa sensação de segurança que a gente gosta de ter, como o nosso experimento mostrou. Estabeleça corretamente o prêmio, decifre quem está do outro lado, porque aí você vai carregar na sua mão algo que ela deseja. E essa é a base da cadeira forte, da relação de poder, que não é uma relação de submissão, é uma relação meramente de poder. E se você entende que essas premissas de afeto e aceitação podem envolver uma negociação, que você pode ser vítima disso constantemente, que você é vítima disso quando você chora por alguém que você não queria mais, mas a pessoa terminou com você ao invés de você com ela, que você sente triste por não ter sido convidado para aquela festa ou para aquele casamento que você não iria. De jeito algum você iria, mas você fica triste por não ter sido convidado. Se toda vez que você passa por algum momento de exclusão, você sente aquela sensação, saiba que isso faz parte do seu ser. Você é programado para isso, e usar isso numa negociação é uma forma de conduzir uma situação para uma solução onde as duas partes entendam que ganharam, mas que você consiga executar o seu plano, que você consiga desenvolver na outra parte o senso de recompensa e de vitória dentro de um cenário onde você foi o portador e o porta-voz de um prêmio. Por isso, entrou numa negociação, o mais importante, cuidado com as suas demandas de afeto e aceitação. Porque quando você coloca as suas demandas de afeto e aceitação à frente de uma negociação, do outro lado alguém está te decifrando. E quando você vai ver, você não é o autor do método, e sim você é a vítima dele. Então, pessoal, deixa eu tirar aqui para a gente terminar cara a cara. Eu só queria trazer para vocês, essa aqui é uma técnica que eu uso e desenvolvo há mais de 15 anos como empresário na área de advocacia, que tem dado muitos resultados,
que é uma técnica que, se por um lado ele traz os elementos de psicologia e que alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas isso é muito frio, muito maquiavélico, eu quero que vocês entendam que, no fundo, o que a gente está fazendo é organizando um caminho de negociação, tanto para a gente quanto para a outra parte. A gente está decifrando aquilo que é importante para a outra parte, para poder criar um caminho até isso, detendo na mão o poder de interromper esse caminho. Apenas isso. E que, na grande parte das vezes que eu uso essa técnica, eu consigo atingir acordos. Eu gosto muito de quando os acordos saem dessa maneira, porque são acordos mais leves. São acordos onde os dois lados da mesa acham que ganharam porque foram atendidos nas suas próprias demandas. Por isso, se eu puder deixar aqui um recado, e se tiver sido de alguma valia esse método que eu aplico na advocacia, mas eu acho que se aplica a qualquer tipo de negociação e intermediação, pare para desvendar qual é o prêmio da outra parte. Mais do que pensar no seu prêmio, desvende o prêmio alheio. Você tem um plano e você vai executar. E a partir disso, você vai ter muitos mais resultados, você vai criar mais reputação e autoridade com todos aqueles que negociarem com você, você vai fazer da negociação com você uma experiência que tem um resultado extremamente positivo quando bem sucedido, e eu espero, e eu posso até dizer que eu garanto, que utilizando bem essas premissas, o índice de conclusão favorável de negociação, de fechamento de negócios, vai aumentar. Para pensar nisso, eu espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês, que em algum momento algo tenha feito sentido e que vale a pena uma reflexão. Tudo bem, pessoal? Queria agradecer muito a vocês hoje por estarem até essa hora comigo. Muito obrigado, eu espero que tenham gostado. Depois eu tenho aqui no último slide, eu vou deixar o meu Instagram e para todo mundo, como eu sempre digo, eu sou uma pessoa extremamente acessível, quem quiser fazer contato, conversar, trocar ideia, falar de conteúdo, fazer qualquer coisa, eu estou sempre por lá, sempre à disposição de vocês. Pessoal, muito boa noite e, mais uma vez, muito obrigado.